Muito boa noite, caros ouvintes. Meu nome é Kátia Aragão. Sou psicóloga, psicanalista, sexóloga, hipnóloga e orientadora vocacional profissional há mais de 35 anos. Já fiz mais de 200 mil atendimentos e agora estou estreando este programa que tem por objetivo esclarecer e tirar dúvidas sobre diversos assuntos que vivemos diariamente, tais como depressão, ansiedade, síndrome do pânico, problemas sexuais, passando pela educação dos filhos, hipnose, hipnoterapia, enfim, temas das relações de modo geral, além da melhor forma de tratá-los. Falaremos de assuntos de grande relevância em sua vida. Você vai acompanhar tudo conosco. É só ficar ligadinho aqui. Lembrando que o nosso programa vai ao ar todas as terças-feiras, às 20 horas. Este é o horário da sua sessão semanal de psicanálise comigo. Então, marque bem para não perder. Nosso programa se chama Kátia Toca Você. E nele vamos transformar a rádio num grande consultório, onde você vai se sentir deitado no meu divã. Então vamos começar? Eu sou Kátia Aragão e hoje vou tocar você com o tema limite. Aliás, quem tiver dúvidas sobre o nosso tema de hoje, pode mandar sua pergunta para o nosso WhatsApp de número 97087-8112 ou também ligar aqui no rádio no número 3171-0221. Repetindo, WhatsApp número 97087-8112. Ou ligar aqui na Mundial no número 3171-0221. Deixe sua pergunta, seu nome e o bairro de onde você fala, que no final eu vou responder as suas perguntas ao vivo. É isso mesmo. Não deixe de participar da nossa live na página do Facebook Kátia Toca Você. Deixe a sua pergunta, faça o seu comentário e participe. Então, não perca tempo e cola no programa. Limite. O limite tem dois conceitos, o conceito físico e o conceito simbólico. O conceito físico diz respeito à limitação mesmo do espaço físico. Isso com o objetivo de segurança da criança. É quando os pais, por exemplo, separam a sala da cozinha para que a criança não tenha acesso ao fogão. É quando eles colocam redes nas janelas para que as crianças não pulem, quando isolam as tomadas de energia. Então, o conceito físico é mesmo de limitar o espaço onde a criança está para que ela não corra riscos. O segundo conceito é o conceito simbólico, que diz respeito à questão educacional. O conceito simbólico seria a fronteira entre dois comportamentos, o certo e o errado, o positivo e o negativo, o obedecer e o desobedecer. Gente, limitar é muito importante. O limite é tão importante que eu digo que o limite é uma das mais eficientes formas de amor. Isso porque a criança entende o seguinte: eu sou importante para os meus pais. Os meus pais me observam e por isso, quando eu faço uma coisa certa, eles me elogiam, me fazem um carinho, me levam para passear. Assim como quando eu faço uma coisa errada, os meus pais ficam tristes, ficam bravos, me põem de castigo. Portanto, eu sou importante para os meus pais. Por outro lado, a ausência de limite é cruel. Isto porque a criança entende o seguinte: eu sou tão pouco importante para os meus pais que eles não me percebem. Eu posso virar o mundo de ponta cabeça que eles não vão me perceber. E estas crianças viram literalmente o mundo de ponta cabeça. Só que ninguém é obrigado a lidar com uma criança que não respeita nenhum limite, que não respeita nenhuma regra. E essas crianças terão problemas de relacionamento no futuro. Terão problemas, inclusive, no aprendizado, fora os problemas que elas trarão de falta de atenção e de concentração. Uma vez chegou ao meu consultório um rapaz com 17 anos.
Era filho de um médico e de uma enfermeira. Àquela altura do campeonato, ele já usava cocaína. E ele me disse: doutora, os meus pais nunca me deram uma bronca. Os meus pais nunca me proibiram de coisa alguma. Se eu quebrasse alguma coisa em casa, eles me diziam: tudo bem, filho, não tem problema. E se eu dissesse: papai, bati no meu colega na escola, o pai dizia: bem feito, quem mandou ele mexer com você? Esse garoto simplesmente tinha sido expulso de 5 escolas. O limite é cruel, porque não dá à criança a possibilidade de discriminar, de reconhecer os comportamentos que são inadequados. O limite faz parte da composição, da formação do caráter das pessoas. Pessoal, mande a sua pergunta pelo nosso WhatsApp de número 970878112 ou liga aqui na rádio no número 3171-0221. Deixe seu nome, o bairro de onde você fala e a sua pergunta. Repetindo, o WhatsApp número 970878112 ou ligue aqui na Mundial no número 3171-0221. Participe também da nossa live na página Kátia Toca Você do Facebook. Deixe seu comentário e continue ligadinho com a gente. Agora eu vou falar da importância do limite. O limite é fundamental. O limite é tão importante porque os pais servem de modelo para os filhos. E os limites vão permitir à criança estabelecer relações saudáveis e de confiança, tanto com os pais como com a sociedade. Outro ponto para o qual o limite é importante é porque a criança que foi frustrada em casa, ela vai saber lidar de modo mais fácil com as frustrações que a vida impõe. Portanto, limitar é preciso. Eu costumo dizer, gente, que os filhos não fazem o que os pais mandam. Os filhos fazem o que os pais fazem. Logo, não adianta os pais imporem um limite que eles mesmos não cumprem, que eles mesmos não são capazes de ter. Tanto que assim, quando eu vejo uma criança sem limites, eu vou diretamente aos pais, porque sei que eles também são sem limites. Não esqueçam de participar da nossa live. Mande sua pergunta, deixe seu comentário e ligue para o nosso WhatsApp de número 970878112. Ou ligue aqui na Mundial no número 3171-0221. Continuem coladinhos no programa. Agora eu vou falar de uma coisa muito importante que diz respeito à clareza. O limite deve ser claro. Os pais devem deixar muito claro para a criança qual a consequência do seu comportamento. E para isso, eles devem estabelecer regras do tipo se, então. Por exemplo, se a criança não faz a lição da escola, então não terá televisão por um dia. E isso vai levar a criança a identificar o comportamento inadequado. O problema é que muitos pais encontram grande dificuldade em limitar os filhos. Isso porque eles se sentem culpados por trabalharem fora, por não estarem à disposição da criança todo o tempo. E neste caso, os pais resolvem o seu problema de culpa e criam um problema para o seu filho. E que problema é esse? É o problema de ter uma resistência muito grande a aceitar qualquer tipo de limite. Um ponto fundamental é que o limite deve ser constante. Isso quer dizer o quê? Ele deve acontecer sempre. Se os pais estiverem alegres ou tristes, se estiverem felizes ou infelizes, o limite deve ser dado sempre que aquele comportamento inadequado ocorrer. A questão é que muitas vezes os pais estão tristes, chateados, brigaram, e aí a criança faz um comportamento e eles dão limite, punem a criança, põem de castigo. Mas 2 dias depois, eles estão felizes, alegres, receberam uma promoção, aí a criança faz exatamente o mesmo comportamento e não recebe qualquer punição. Isto é péssimo, porque a criança vai aprender que nem sempre a consequência vem. E, evidentemente, ela vai passar a manipular
os pais. Ou seja, ela sabe que aquele dia que eles estão legais, ela pode fazer aquele comportamento errado que eles não vão ligar. E isso é muito ruim, porque a criança vai continuar mantendo o comportamento inadequado e com muita dificuldade de incorporar aquilo que deveria fazer. Uma dica, pessoal. Para marcação de consultas ou palestras para a sua empresa, ligue para o nosso WhatsApp de número 97087-8112. Repetindo, para marcação de consultas ou palestras em empresas, ligue para o nosso WhatsApp de número 97087-8112, que eu retornarei depois. Agora eu vou falar de um ponto que mexe com a cabeça de todos os pais. Olha, é muito importante que os pais digam sempre à criança que não estão punindo a ela, mas sim ao comportamento inadequado dela. E o tempo? Sabe, às vezes as pessoas me perguntam, e aí, Kátia, quanto tempo esse limite deve durar? É um dia, são 2, é uma semana, como é que fica? E eu digo, gente, para a gente entender qual o tempo do limite à criança, nós precisamos entender, em primeiro lugar, que o tempo da criança e do adulto são tempos absolutamente diferentes. Isso porque criança e adultos são movidos por 2 princípios diferentes. O adulto é movido pelo princípio da realidade. Isso quer dizer o seguinte, o adulto tem uma questão, ele a analisa e decide. É claro que o adulto precisa de um tempo para analisar as suas questões. O adulto vive tomando decisões na vida, enquanto que a criança é movida por outro princípio chamado princípio de prazer. Ou seja, se tomar sorvete é bom, eu quero tomar sorvete todos os dias, hoje, amanhã, depois, se tiver dinheiro, se não tiver, se estiver com dor de garganta ou com febre, ela é movida pelo princípio de prazer. Às vezes, as mães chegam ao meu consultório e dizem, mas Kátia, eu coloquei o limite, e eu disse ao meu filho, você tem que se comportar. Mas mais tarde, eles estavam novamente fazendo a mesma coisa. E eu respondo, querida, ele se comportou sim, só que ele se comportou dentro do tempo dele, que é o tempo do prazer. Veja bem, o castigo é um ato absolutamente desprazeroso, mas a criança se movimenta pelo prazer e não pelo desprazer. Então, aquele momento de desprazer, ele cumpre, é um momento curto, depois ele volta para o momento de prazer e por isso ele novamente desobedece. Além disso, a criança é muito dinâmica. Portanto, gente, eu costumo dizer que castigos muito longos são ineficazes. Por quê? As pesquisas mostram que, além desses castigos serem muito difíceis dos pais cumprirem, eles também levam a criança, muitas vezes, a um grande sofrimento. Além disso, os longos castigos como, eu vou tirar o tablet por 15 dias. Isso é péssimo, porque a criança vai acabar buscando mecanismos de burlar esse limite. Ou seja, a criança pode passar a mentir, somente para se livrar do castigo. Por exemplo, ela pode dizer que fez a lição quando de fato não fez, apenas para se livrar da punição. Portanto, o castigo deve seguir o tempo da criança. O castigo deve ser mais ou menos curto, ele não deve obedecer ao tempo do adulto. Outra coisa muito importante, gente, é o consenso. Olha, se antes eu falei da constância, que quer dizer limitar sempre, agora eu falo do consenso, que quer dizer mesmo limite. Ou seja, tanto os pais como quem cuida das crianças devem dar o mesmo limite. Se os pais colocaram que a criança não vai ver televisão aquele dia, tanto os pais como os cuidadores, que às vezes é uma avó, uma tia ou mesmo uma empregada, devem manter a criança sem ver televisão. Isso para que a criança possa identificar o comportamento inadequado. Agora, pessoal, gratificar é preciso. Não é importante apenas limitar, mas é também muito importante gratificar o bom comportamento da criança. Ou seja, a criança, aqui está chegando uma perguntinha.
Ah, vou mandar, é um beijinho, vou mandar um beijo, sabe para quem? Um beijo para Nívia Matos, para Tayane Martins, para Rose Ramalho, Luciana Gaudiano, Judson, Júlia Andrade, Robson Donizete, que estão todos nos acompanhando. Gente, estou contando com vocês. Um beijinho para vocês. Olha só, gente, limite, o tempo de vocês acabou, mas continua o meu. Eu estava falando exatamente de gratificação. É preciso que os pais gratifiquem o comportamento adequado da criança, o bom comportamento. E eles devem, para isso, criar formas de gratificar, de compensar a criança pelo seu bom comportamento. E não precisa ser nada assim muito rebuscado, não. As formas afetivas são ótimas, como, por exemplo, a criança se comportou bem, fazer um elogio seguido de um abraço, comprar um sorvete, deixar brincar com o tablet até mais tarde, enfim. Isso vai fazer com que a criança identifique que o comportamento positivo, que o bom comportamento é legal, que cria uma relação estável com os pais, assim como elas também vão identificar que o mau comportamento traz aquilo que é ruim para elas, que é exatamente o desprazer. Bernadette Spigariol, um beijo bem grande para você, ó, um beijinho, beijinho. Gosto muito de você, querida. Olha aqui, a Bernadette disse, a Bernadette está dizendo o seguinte, que eu preciso dizer sobre o modelo antigo de educação do tipo patada de galinha não machuca o pintinho. Mas essa era uma coisa que se dizia porque se falava do limite da pele. Mas eu vou falar, Berna, do limite da pele depois, mais pra frente. Agora eu termino com as formas de recompensa. Então, compense a criança para que ela discrimine os comportamentos que são adequados. Eu vou falar agora, gente, de algo que é extremamente importante dentro dessa questão limite, que é o castigo versus carinho. Isso quer dizer o seguinte, não é porque a criança esteja de castigo que ela não deva obter a atenção dos pais. A psicanálise tem uma máxima que diz o seguinte, as coisas não se anulam mutuamente. Logo, não é porque a criança esteja recebendo o carinho dos pais que ela não esteja de castigo. Por outro lado, não é porque ela esteja de castigo que ela não deva obter a atenção dos pais. Isso porque esta atitude implicaria em duas punições. Aquela que foi proposta, como por exemplo retirar a televisão, e mais a falta de atenção dos pais. Participem da nossa live no Facebook, na página Kátia Toca Você. E mande sua pergunta pelo WhatsApp de número 970878112 ou ligue aqui na rádio no número 3171-0221. Repetindo, o WhatsApp de número 970878112 ou ligue na Mundial no número 3171-0221. Quem deve limitar as crianças? É mais uma pergunta. Elvira, beijinho para você, Elvira. Joy Porfírio, Alessandra Navarro, que estão acompanhando a gente pela internet. Brigadão pela audiência de vocês. Olha, tô amando. Mas participem, continuem participando da nossa live, continuem ligadinhos no programa. Agora, gente, quem é que deve limitar? Em primeiro lugar, quem deve limitar são os pais, porque os pais são educadores por excelência. Eu faço absoluta questão de dizer que quando eu me refiro a pais, eu me refiro a pais responsáveis, aqueles pais que realmente amam seus filhos e que, de fato, estão preocupados com o bem-estar da criança. Então, são os pais que devem limitar. Em primeiro lugar, limitar fisicamente. Isto porque nós estamos cansados de ver casos de crianças que pulam de janelas de apartamento e morrem. Faz umas 2 semanas, eu vi o caso de um bebê que morreu porque ele pegou o cabo do celular da mãe que estava ligado à tomada e colocou na boca. Então, esse é o primeiro limite, que é o limite físico que eu falava antes. Mas é fundamental que se dê o limite emocional,
para que a criança possa conviver bem e estabelecer relações de confiança. Pessoal, agora eu vou falar de um limite que é contundente, um limite que de fato divide opiniões, que é o limite da pele. A pele é um grande registrador de lembranças, tanto positivas quanto negativas. Veja bem, quem é que não lembra do abraço da vovó? Quem é que não lembra do cafuné da mamãe quando ia dormir? Assim como a criança para de colocar a mão no fogo quando ela colocou a primeira vez, doeu e marcou sua pele. Qual de vocês não tem na pele uma marca? Uma marca de criança, um tombo que levou, a pele nos marca profundamente. Porque a pele é o maior órgão do corpo humano e nós trazemos memórias afetivas da nossa pele. Vocês lembram daquele dia que saíram sem casaco, fez um frio daqueles em São Paulo e você passou um frio tão grande? Sua pele marca. Portanto, a pele é um limite muito eficiente. E quando eu falo do limite da pele, eu estou falando do famoso e polêmico tapinha no bumbum. Eu estou falando do tira-pó. Este tema é polêmico demais. Este tema divide a opinião de pais e educadores. No entanto, a minha posição aqui não é a posição de defender ou criticar esse limite, mas sim de fazê-los saber que esse limite existe e que ele é eficiente. Ou seja, quando eu falo de limite da pele, do tapinha educacional, gente, eu não estou falando do espancamento. O limite, até porque o limite da pele, aquele que é dado pelos pais que amam seus filhos, que querem a segurança deles, é aquele limite que tem alguns requisitos. Por exemplo, o primeiro requisito do limite da pele é não se bate no rosto porque isso humilha. Não se bate nas costas e nem mesmo na cabeça porque isso faz mal. O limite da pele, o famoso tira-pó, deve ser dado preferencialmente no bumbum, na mão ou até mesmo na perna. Além disso, não basta dar o limite da pele, não basta dar o tapinha no bumbum. É preciso que antes de se aplicar esse limite, os pais deem 2 avisos e só no terceiro é que eles aplicam o limite. Por exemplo, a criança quer subir numa cadeira para ter acesso à janela e o papai diz, ou a mãe, filho, não pode subir aí. A segunda vez, a criança, porque ela está no seu papel de explorar o mundo, ela vai novamente tentar subir na cadeira. E o pai ou a mãe vai dizer, filho, não pode subir aí. Se você subir novamente, o papai, olha, pá, vai te bater e vai doer. Mas a criança, no seu papel de criança, é de descobrir o mundo e de testar o limite dos pais, ela vai novamente subir. E é exatamente neste minuto que os pais aplicam este limite e dizem ao mesmo tempo, não pode subir na cadeira. Gente, chegou um monte de perguntas, mas hoje é o nosso início e eu vou responder essas perguntas na próxima semana. Estou mandando beijo para o Jailson Ribeiro, para a galera da Bahia que estão nos acompanhando na internet. Obrigada, pessoal. E também para Selma, Sérgio e Querubina. Alô, mamãe, beijo para você, querida. Gente, por hoje nós ficamos por aqui. Eu sou Kátia Aragão e espero ter tocado você. Não percam o nosso próximo programa. Fiquem ligados, porque o nosso próximo programa vai pegar fogo. Eu vou falar de um instrumento que criei ao longo da minha carreira que se chama Linhas Mestras de Educação. Essas linhas são dedicadas aos pais e educadores e essas linhas mestras vão dirimir, eliminar as suas dúvidas na criação dos filhos e na colocação dos limites. É um tema atual e muito interessante. Convidem seus amigos e familiares e não perca a sua sessão semanal de psicanálise comigo. Espero você semana que vem aqui no meu divã. Um abraço e muito boa noite. A Rádio Mundial.